Olá, eu sou Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast F de Faca. Cláudio, a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre a diferença de aço inox e aço carbono, mas eu tenho recebido muitas newsletters e visto anúncio de facas de aço cirúrgico e de aço damasco. Que aços são esses? O aço cirúrgico é um aço inox, só que é um aço diferente com baixo teor de carbono, né? Um aço muito inoxidável, quer dizer, com baixíssima oxidação. Já aço damasco, na verdade, hoje não é realmente um aço, é uma técnica de forja de aço que faz um aço com padrões característicos na superfície. Eu posso explicar como é que se faz isso. Então explica, porque as facas de aço damasco são facas bonitas, né? Lindas, na verdade, porque tem uma padronagem diferente, mas fica muito difícil saber se, como você fala que é uma forja, o que que tá misturado ali. Na verdade, o mito, a lenda do aço damasco vem de facas do Oriente que eram forjadas com um aço indiano chamado Uts e que tinham na superfície um padrão que parecia água corrente. Essas facas eram facas extremamente, na verdade, esse aço que fazia espadas eram espadas extremamente resistentes e afiadas. Só que esse tipo de aço se perdeu no tempo, nunca mais se achou de onde foi feito, como foi feito e como sendo feito. Então, já foram feitos alguns testes de metalurgia com facas e espadas desse tempo para tentar se encontrar a maneira específica, mas não tem uma ideia disso. Então, o moderno aço damasco, na verdade, hoje é uma técnica de forja onde você solda diferentes tipos de aço e num processo de dobradura em sequência, você vai dobrando, forjando, amassando, batendo, martelando, dobrando, e você ao final obtém uma liga com diversas camadas, aí o número de camadas é variável, e que mantém um padrão na superfície da liga, na superfície da lâmina, que é um padrão muito bonito. Esse tipo de técnica pode ser usado exclusivamente para fazer um padrão bonito, mas também pode ser utilizado a junção de diferentes ligas de aço, diferentes tipos de aço, também pode ser usado para fazer um aço com características diferentes, juntando características de mais de um tipo de aço, ou fazendo uma técnica que é aquela técnica conhecida que é o capeamento. Você bota um conjunto de aço mais macio por fora e deixa o aço mais macio por dentro. O aço mais duro por dentro, ele ficando exposto só no fio. Hoje também pode ser encontrado algumas pessoas que, na verdade, não fazem nem esse processo de dobradura de ligas, mas apenas um tratamento químico na lâmina, de tal maneira que ele obtém essa superfície com padrão de beleza bonito. Esse tipo de tratamento não traz nenhuma vantagem ou desvantagem ao aço, ele só traz aquela beleza do padrão. Então a gente pode dizer que as facas de aço damasco, elas ainda assim podem ser de dois tipos. Uma em que os aços se sobrepõem, né, na forja, e a outra em que é usado o material químico para que chegue a esse tipo de padrão do damasco. O material químico ele só vai fazer uma descoloração, alteração da superfície da lâmina para criar o padrão. E aí você fica com o padrão damasco. O processo de forja é um processo complexo, difícil. Os cuteleiros têm que ter bastante habilidade para fazer. Então, por exemplo, para você conseguir um título de cuteleiro numa grande associação americana, você tem que conseguir fazer uma dobradura que tenha mais de 100 camadas. Então, não é uma coisa tão simples assim. É difícil de ser feita, mas pode conferir uma melhoria no aço, além da beleza do padrão externo. Então, as facas de damasco são valorizadas por essas duas características. E em relação ao aço cirúrgico? Bom, aí é uma questão completamente diferente. O aço cirúrgico realmente é um aço inox. Normalmente, ele é conhecido, é o aço 316L ou o 14404 ou 4435. É um aço com baixo carbono, muito cromo,
É um aço que, pela maneira como ele é constituído, ele é um aço que não agrega impurezas na forja. Então, é um aço que, em princípio, vai propiciar menos alergia no contato com a pele humana. Então, esse é o tipo de aço que, por esse motivo, é muito usado em joias. E também ele tem uma característica que ele suporta altas temperaturas, o que faz ele poder ser usado em instrumentos hospitalares, porque você pode esterilizar ele no autoclave. Então, uma faca, por exemplo, ela não é feita para altas temperaturas. Você não recomenda que uma boa faca vá nem na lavadora de louças. Então, na verdade, esse tipo de aço é um aço macio, ele não serve para faca. Uma faca feita de aço cirúrgico é uma faca de baixa qualidade. Então, eu estranho muito ver propaganda de facas com aço cirúrgico como se isso fosse uma qualidade, o que para mim é um grande defeito. Eu não sei qual é a explicação que pode ser dada para alguém que vende uma faca de aço cirúrgico, como se você tivesse, com aquele aço cirúrgico, conseguindo ter a afiação de um bisturi. Na verdade, o bisturi é um instrumento muito, muito fino, muito pequeno, é uma pontinha, não é uma lâmina de uma faca do tamanho que uma faca tem que ter. Né? Não é nem uma faca não é uma navalha. Existe uma diferença do aço que constrói uma faca e o aço que constrói uma navalha. O aço da navalha é mais macio naturalmente, porque por causa do tamanho do fio é bem distinto. Então, trazer essa característica para uma faca é muito estranho para mim. Eu não consigo explicar. Eu acho que tem ou uma desinformação ou é algo que eu desconheço. Me desculpe. Tem mais alguma característica que você acha interessante destacar a respeito desses dois aços que a gente aqui acabou esclarecendo que não são dois aços, mas um é um aço e o Não, outro é uma forja? o aço damasco, para mim, não é um aço, é uma característica de forja. E mais importante de eu saber que o aço é damasco, para facas de cozinha, beleza, é um critério assim, adicional, relativo. Não, né, a utilidade dele é baixa. Então, me interessa saber como foi feita essa forja, quais foram os aços utilizados e que tipo de valor está sendo agregado ali, ou seja, qual é a característica que eu estou tentando trazer para essa liga, juntando esses dois aços, ou se foi simplesmente eu trazer uma beleza para essa faca. Para determinadas facas, sejam facas de coleção, né, espadas de coleção, a característica de beleza ela vale muito mais do que a característica de afiação de dia a dia, de resistência à oxidação no contato com determinadas coisas. Então, você tem que levar em consideração a utilização que você vai dar para você escolher o que é importante para você. Então, por isso é que eu, por exemplo, não valorizo o ácido damasco per si. Eu valorizo um processo de junção, de liga, de solda de diversos tipos de aço, para você trazer novas características que sejam importantes para a sua lâmina. E antes de fechar o nosso programa, eu vou chamar o quadro Dicas de Leitura. Cláudio, quais são os livros que estão hoje na sua prateleira sobre facas? Eu, na pesquisa, peguei dois livros bastante distintos. Um é um livro de análise científica, chama Knife Deburring, Science Behind the Lasting Razor Edge, do Vadim Kaichuk, onde ele faz uma análise utilizando instrumentos eletrônicos, microscópio, medidor a laser de ângulo, medidor da força do fio, de quanto um fio de lâmina está afiado, e ele mede, faz testes com diferentes modos e instrumentos de afiação e testa o quanto está afiado e qual a durabilidade desse fio. É um livro, eu diria assim, bem complexo, difícil de ser lido, é um livro assim quase que de metalurgia, né? Mas traz alguns conceitos interessantes para você entender maneiras de afiação. Eu não diria que é um livro que eu indico para qualquer um ler, né? Não é uma questão de capacidade, mas que talvez tenha menos utilidade. O outro livro é o Kitchen Knife Basics, do Nate Alderkirk. É um livro mais genérico sobre cuidados de faca, como comprar, como escolher, como cuidar, como afiar. Eu ainda estou no meio da leitura, então não quero dar um julgamento definitivo sobre o livro. Acho que é um livro interessante, é um livro que dá para quem está interessado em facas, pode ser adquirido. Esse Nate, ele tem um canal do Facebook que chama Kitchen Knife Guru,
ele se autodenomina guru. Bom, só para complementando, esses dois livros que eu falei, e na verdade acho que quase todos os meus livros sobre facas são e-books, todos que eu compro na Amazon, facilita muito o processo, são muito, lógico, são muito mais baratos e fáceis de ler. E para esse tipo de assunto é bem interessante, é fácil ampliar para você olhar um desenho, uma coisa desse tipo. Bom, fico por aqui. E não esquece de seguir a gente no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Vai lá, curte, aperta o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os programas que são exibidos às quartas-feiras no canal. A gente espera vocês. Bye, bye.